Olá, alunos do Instituto Educacional Sanches Rosa, Ensino Fundamental 1 e 2 também. Tudo bem com vocês? Então, vou pedir para vocês fazerem um cabeçalho completo, tá? Aonde está a data, você vai colocar a data referente à sua aula de hoje, né? A primeira semana de maio, no caso, para o sexto e sétimo, e segunda semana de maio, no caso do primeiro ao quinto ano, tá bom? E você vai colocar a sua turma aqui também. Bem, o nosso conteúdo programático hoje da nossa aula vai ser sobre um dos personagens mais importantes na Bíblia Sagrada, abaixo de Jesus, né? Depois de Jesus, mas um dos personagens mais importantes tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo, tá? É Moisés. Então nós vamos falar dele, nós vamos ver como que foi o seu nascimento, depois nós vamos ver, isso se deu de 0 a 40 anos, a gente vai falar um pouco da vida dele, depois Moisés em Midian, vamos ver o que é Midian, e aí vai ser de 40 a 80 anos que ele passou lá, e nós vamos ver depois Moisés no Egito e as 10 pragas, como que aconteceu esse processo aí de libertação do povo de Israel. E aqui eu citei alguns personagens que vão aparecer na história. Então repitam comigo aí. Arão, ele é o pai de Moisés. Joquebede, nome lindo, Joquebede, é a mãe de Moisés. O Moisés, Miriam, que é irmã de Moisés, Faraó, que é o rei do Egito, a filha de Faraó, ela vai estar inserida na história, Jetro é o sogro de Moisés, ou seja, o pai da esposa do Moisés, Zípora, nome lindo, Zípora, é a esposa do Moisés, Gerson é o primeiro filho de Moisés, Eliezer, segundo filho de Moisés, Arão, não é mais Arão, não, é Arão, é o irmão de Moisés, Eu sou, que aí é Deus falando, ele fala que ele é o Eu sou, povo dos hebreus, é o povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente viu nas aulas passadas, chamam-se hebreus. Os egípcios, que são os povos das pessoas que vivem no Egito. Sifrá e Puá são dois nomes, são duas mulheres que eram as parteiras. Então, aprendam esses nomes porque eles vão estar na história. Agora, vou virar para cá. Eu coloquei aqui também 4 lugares que vão aparecer na nossa história. Egito, que é o país onde Moisés nasceu e depois aconteceu a maior parte da história. Midian é uma terra para onde Moisés fugiu, a gente vai ver isso nessa história. E lá ele casou, teve 2 filhos. Rio Nilo é um rio que fica no Egito, é o rio mais importante do Egito, tá? Monte Horebe, que é onde teve o episódio da sarça pegando fogo e não se consumia, né? Ela não pegava fogo e acabava, como o lixo, que muita gente coloca fogo e vira cinza, ela não virava cinza. E aqui eu coloquei as 10 pragas do Egito para a gente decorar. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu vou virar aqui de novo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como que aconteceu essa história do nascimento de Moisés? Bem, Moisés nasceu do povo hebreu e lá do povo hebreu se tornou escravo. Os hebreus se tornaram escravos dos egípcios, tá? Durante 430 anos. Vou repetir. Durante 430 anos, os hebreus ficaram escravos dos egípcios.
E Faraó manda um recado. Faraó, nesse caso, era muito mau. Ele manda um recado assim: olha, eu quero que todo menino que nasça no Egito, até 3 meses, você vai matá-lo. Abaixo de 2 anos, vai matar esses meninos. E o pior é que a mãe de Moisés, a Joquebede, estava para ter o neném. E o que aconteceu? Na noite dela ter o neném, né, no dia que ela foi ter o neném, essas 2 parteiras, que eram parteiras hebreias, Sifra e Puá, foram lá e ajudaram no caso, para ter o bebê, tá? Na verdade, Sifra e Puá eram parteiras egípcias, me perdoe, tá? Eram parteiras egípcias. E elas ajudaram a Joquebede ter esse neném. E a Joquebede escondeu durante 3 meses o bebê Moisés, né? Ele ainda não estava com esse nome, ele ainda estava bebê. E durante 3 meses ela escondeu ali. Arão, que é o pai, ajudou. Só que chegou 3 meses e não dava mais para esconder o neném, né? Fazia barulho, então não dava mais para esconder. O que ela resolveu fazer? Ela fez um cestinho de junco. O junco era uma planta que ficava ao lado do rio Nilo, tá? Que ela parece uma cana, tá? E aí, quem já viu móveis de Vime, é um pouco parecido com móveis de Vime, tá? Pede a mamãe e papai para te mostrar o que é um móvel de Vime, que você vai saber como é que foi. E esse cesto, ela botou Moisés ali e falou para Miriam, que é a irmã de Moisés, para ela tomar conta. Ela era uma menininha, ela foi lá e tomou conta. Até que esse cesto foi parar, sabe onde? Perto da filha de Faraó. Vou explicar. A filha de Faraó foi tomar banho no rio, né? Foi se banhar às margens do rio Nilo e, de repente, ela encontra ali naquele cestinho o bebê e ela chama o bebê de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Nisso ela quer alguém para ajudar a tomar conta. Rapidinho, Miriam, esperta aqui, falou: olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode ajudar você a tomar conta desse neném. E era justamente a mãe dele e dela, que era Joquebede. E a Joquebede tomou conta do Moisés, ele cresceu, recebeu a educação dos hebreus, aprendeu sobre o Deus dos hebreus e também recebeu instrução na escola egípcia. E isso ele se tornou um homem inteligente, um homem forte, até os 40 anos, quando ele foi fazer uma visita para o seu povo. Chegando lá, ele viu um egípcio maltratando injustamente um hebreu. Ele ficou com muita raiva. O que ele fez? Bateu no egípcio até matá-lo. Só que isso teve um problema, porque chegou ao ouvido do faraó, e o faraó queria matar Moisés. Aí Moisés teve que fugir. Nessa fuga, ele foi para uma cidade, a gente já viu ali, ó, Midian. Foi para lá, e lá ele, ele ficou dos 40 até os 80 anos lá. Então lá ele cuidava de ovelhas, virou pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas do seu sogro Jetro. Jetro era um sacerdote que morava em Midian, e ele casou com a filha do Jetro, a Zípora, e ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Até que Deus, um dia ele foi subir o Monte Horebe para dar pastagem para as ovelhas, e lá ele viu um negócio estranho. Ele viu uma sarça, que é uma árvore, um arbusto, pegando fogo e não virava cinza, ficava pegando fogo direto. Ele achou estranho e uma voz disse para ele assim: ó, Moisés, tira esse sapato dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo, cara, um lugar separado. E ele falou assim: olha, eu tenho visto o povo hebreu, o meu povo, lá, o momento que eles estão passando no Egito, as aflições, e eu resolvi libertá-los.
e você vai lá libertá-los. Ele, eu? Mas eu não sei falar, Senhor, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo falar. Ele falou assim, olha, o que eu vou falar pro faraó quando eu chegar lá? Fala que o eu sou, olha aqui o eu sou te enviou. Mas, Senhor, e se mesmo assim eles retrucarem, o seu irmão Arão vai falar para você. E aí teve 2 eventos lá. Ele falou assim, olha, coloca a sua mão por dentro da sua roupa. Ele botou a mão. Quando ele tirou a mão dele, estava mirrada. Depois pergunta para papai e mamãe o que é mirrada. Mirrada, você fica com a mão defeituosa. Agora coloca de novo. Quando ele colocou, a mão saiu normal. Pega o seu cajado, joga no chão. Quando ele jogou o cajado, virou uma serpente. Agora pega pela cauda. Quando ele pegou na cauda, virou cajado de novo. E ele foi lá para o Egito para tentar convencer Faraó a libertar o povo hebreu. E nessa, o Faraó não deixava, Deus enviou 10 pragas. E a gente vai ver aqui quais foram as pragas. Olha, primeira praga, água em sangue. A água do rio Nilo se transformou em sangue. Depois vieram as rãs. Depois das rãs vieram mosquitos. Depois dos mosquitos vieram moscas. Depois das moscas vieram as pestes nos animais. Depois das pestes nos animais vieram as úlceras, que eram machucados na pele. Depois das úlceras vieram a chuva de granizo. Aqui em Taquara já teve uma chuva, mas lá foi muito mais forte, destruiu colheita, destruiu tudo. Na 8ª praga vieram os gafanhotos devorando toda a comida, toda a plantação dos egípcios. Depois veio a escuridão, tudo ficou escuro. E depois, o último foi da morte dos primogênitos. Os primogênitos, eu sublinhei aqui, é o primeiro filho de todo o Egito. E na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre essa última praga. E depois dessa praga eles foram libertos. Então essa história é extremamente importante para você ver como que Deus fez para libertar o seu povo da escravidão dos egípcios. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está preso como escravos por várias coisas, na mentira, né? Na inveja, na desobediência. E a gente não consegue sair daquilo, ficar preso, né? E o Criador, Ele envia o seu Filho para nos libertar disso tudo. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima!